seu amor todos os dias sobre as nossas vidas. Senhor, agradecemos, Deus, pela vida de cada irmão que já chegou até aqui, cada irmão que está a caminho, cada irmão que está em sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos toque com a sua presença gloriosa, que o Senhor nos toque com o seu amor que é tremendo, que é imensurável, e que a sua palavra, Senhor, venha falar, Senhor, poderosamente aos nossos corações, nos dando direção, nos dando instrução, Senhor, nos trazendo mais conhecimento de quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, nós Te amamos, Senhor. Nós chamamos a presença do amado Espírito Santo mais do que bem-vinda nesse lugar. Nós adoramos o Seu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele. Senhor, nós temos provado da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. E nós somos gratos por tanto amor. Um amor que não se pode medir com palavras, porque foi de tal maneira, foi indescritível. Jesus, nós Te adoramos. E nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Paz seja convosco, amado. Convido você a se colocar de pé, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é mais um culto, mulheres que inspiram, mas não é só para as mulheres, amém? Para os homens valorosos também, para as crianças, para os jovens, amém? Boa noite para o pessoal que está em casa. Que Deus abençoe e alcance cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar fazendo a leitura do livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Se você quiser acompanhar ali, eu também vou aproveitar para a gente estar lendo na mesma versão. Amém? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Pode ir para o próximo. Para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E neles eu, Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, pode voltar, por favor, e o tens amado a eles, como tens amado a mim. Essa é uma oração que o Senhor Jesus fez. Nesse capítulo 17 você vai encontrar três orações que o Senhor Jesus fez, por Ele mesmo, pelos seus discípulos e por todos aqueles que seriam cristãos, que seguiriam a Cristo, que iriam crer nele. E Ele pede isso para Deus. E uma coisa que Ele declara ali, que é algo muito tremendo para nós, que o Senhor que tem amado a eles como Tu tens amado a mim. O Senhor Jesus diz isso, que nós somos amados do Senhor, assim como Ele é amado do Pai, amém? Então que nessa noite você possa receber isso no seu coração, que você é amado do Senhor, amado do Pai, assim como Ele ama Jesus, assim como Jesus é amado pelo Pai. Nós também somos amados do nosso Deus. Independente de qual seja a circunstância que tem vindo contra a sua vida, contra a sua família, que talvez tenha vindo soprando nos seus pensamentos que você não é amado do Senhor, rejeite esse pensamento no nome de Jesus, porque o próprio Jesus, ao orar por nós, Ele declarou isso, que somos amados do Pai, assim como Ele também é. Somos como Ele, amados no Senhor. E esse amor nos encontrou, amém? Esse amor vem de encontro às nossas vidas, transformando toda a situação. E o amor do Senhor não é como o nosso amor. O amor do Senhor é perfeito. O amor do Senhor é incondicional. Ele não nos deixa de amar segundo as nossas atitudes simplesmente. O amor dele não muda. O amor dele não falha, mesmo quando o nosso falha. Mesmo quando a dúvida tenta permear o nosso coração. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo diz para mim e para você: o amor do Pai não falha e nunca vai falhar. Aleluia. Permaneça no amor do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Aleluia.
essa noite. Amém. Uma mulher abençoada, valorosa do Senhor. Nossa irmã Cláudia. Glória a Deus. Aleluia. Continue glorificando o Senhor, amém? A presença do Senhor é real aqui. Você pode receber ela aplaudindo ao Senhor Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Grande alegria estar aqui com os irmãos novamente. Não tem como não dizer, né? Graça e paz a todos que estão assistindo em casa também. Se você não está de quarentena, venha para a igreja. Amém? Adorar a Deus com a gente. Obrigada, irmão. Não tem como não se emocionar todas as vezes que a gente entra aqui. E pode ter comunhão novamente. Se lembrar dos dias que nós ficamos em casa orando a Deus para reabrir a igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom. A tua graça é maravilhosa sobre nós, né, irmãos? Irmãos, a pastora Giane pediu para trazer uma palavra para vocês. Que o Senhor me capacite a transmitir para vocês o que Ele colocou no meu coração. Sou muito grata, pastora, pela confiança, pelo amor que tem dedicado a mim e a minha família nesses 1 ano e 3 meses que nós estamos aqui. Pastora, as meninas, né? Que o Senhor continue abençoando vocês grandemente. Nós vamos ler hoje, o culto é de mulheres, né? Vamos falar sobre mulheres. Domingo é dia das mães, né? E vamos falar para aquilo que somos chamadas, né? Nós mulheres. O mundo tem pregado que somos chamadas para tomar o lugar do homem. Feminismo. E não é isso que nosso Deus quer para nós, não foi para isso que Ele nos fez, né? Nós temos o nosso papel junto com o nosso marido ou com o nosso pai, as mocinhas que ainda não são casadas, né? De honrar os pais dentro de casa, as criancinhas de obedecer, né? O papel da mulher vem desde o nascimento até o dia que ela se casa, né? Ou se ela trabalha fora. Ela tem o seu papel em todos os lugares na sociedade. Não precisa tomar o papel do homem. O homem tem o seu papel na sociedade. O homem tem o seu papel no nosso lar, né? Nós somos ajudadoras, auxiliadoras, intercessoras da nossa sociedade, não só do nosso lar, de todos, né? Da nossa sociedade. Então nós vamos ler hoje Ruth. Se os irmãos quiserem abrir aí, Ruth 1. Nós vamos falar hoje a vida da mulher e suas escolhas. Todos os dias nós temos escolhas, né? Temos que fazer escolhas na nossa vida. Então o livro de Ruth é o segundo livro que fala de uma mulher na Bíblia, né? O livro de Ruth e o livro de Esther. O Senhor pronuncia, deixou um livro falando de uma mulher, né? Na Bíblia. O livro de Ruth começa lá então no 1. A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, aqui está Naomi, que é uma outra tradução, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram.
Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. Aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube que em Moabe o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. No 6 aí fala, né? Partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai cada qual para a sua casa, para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Até aí, por enquanto, irmãos. Tô assim porque eu chorei, viu, irmãos? Chorei na presença do Senhor. Quer choro mais maravilhoso que esse? Sentindo a presença do Senhor. Então terminamos aí no 7, né? No 8. Irmãos, o texto fala sobre um tempo difícil na terra. Pode se sentar, irmãos. Eu não estou acostumada a pregar, então os irmãos vão ajudando eu aí. Amém? Vocês se assentam. O tempo era um tempo difícil lá para o povo israelita. Aqui a palavra é o autor do livro, né? Sugere-se que foi Samuel. E ele enfatiza que no tempo em que juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio escassez de alimentos. O tempo de juízo foi um tempo devastador para o povo israelita, né? Para os hebreus, né? Foi uma era muito difícil para o povo. O povo, depois de Josué, depois de Moisés, Josué, e depois de Josué, o povo ficou sem um líder, né? E o povo se perdeu. E o Senhor levantava juízes para dar direção, e o povo clamava a Deus quando estava na dificuldade. O Senhor levantava, o povo se levantava. Quando estava de pé, o povo abandonava tudo, voltava tudo de novo, sofrimento. Voltava a apostasia, né? Eles abandonavam a fé, adoravam outros deuses, praticavam coisas terríveis, né? Aos olhos do Senhor, né? E qualquer semelhança não é mera coincidência, como vivemos ainda hoje, né? Preferindo coisas do mundo, deixando as coisas do mundo entrar na nossa casa, nos crentes, né? Ah, mas o que tem? É só isso, é só... E assim vai enraizando, né? São as raposinhas que falam na Bíblia, né? Elas vêm de mansinho, elas fazem um ninho. Quando você vê, já tomou a sua casa, já tomou seus filhos, já tomou o seu lar, o seu marido, a sua esposa. Aí não tem mais o que fazer. E era assim na época de juízes, um tempo difícil. E foi nessa época que o Senhor fez questão de colocar essa história, contar essa história dessa família aqui. Que o pai, vendo a escassez, né? Ele parte da terra dele, então, para uma terra, irmãos, pagã. Para a terra dos moabitas. Leva a esposa e 2 filhos para lá. A palavra fala que o nome dele era Elimeleque, quer dizer, meu Deus é rei, né? A esposa Noemi significa agradável. Para os judeus, para o povo de Deus, o nome tinha um significado muito grande, né? Eles escolhiam o nome de acordo com a circunstância, de acordo com que a criança nascia. Então, era muito importante, quando falava o nome, a pessoa glorificava a Deus, como Elimeleque, meu Deus é rei, né? Noemi, agradável. E seus filhos, eu pesquisando, Quilion é aquele que falha. Porque o pai colocaria o nome no filho, um nome desse, né? E Malom é doente ou inválido, incapaz, né? Então, de acordo com que nascia, eles colocavam os nomes. Então, esse homem, ele tinha o nome de meu Deus é rei. Ele habitava na terra do Senhor. Ele estava com a sua família na terra do Senhor. A palavra fala que houve escassez
e não fala que ele buscou a Deus e Deus orientou ele a sair da terra, né? Só fala que ele decidiu sair da terra com a esposa e os filhos. E saindo da terra, saindo de Israel, da presença do Senhor, né? Nessa época que eu disse para vocês, que era uma época muito difícil, uma apostasia total imoralidade no povo, né? A mistura do povo, o povo conquistou Canaã, mas ainda tinha povos ali, e ao invés de expulsar os povos, eles foram adquirindo a cultura pagã desses povos, introduzindo essa cultura pagã na vida deles também. Então eu posso imaginar que Elimeleque, que fala aqui, ele não buscou o Senhor porque ele estava frio, porque para ele, me falta o pão. Ele morava em Belém. Belém, a palavra Belém quer dizer casa do pão, né? A casa da provisão. E ele foi buscar o pão numa casa pagã, numa terra pagã, irmãos. Então esse homem, ele não estava com o Senhor. Por mais que te falte o pão físico para o seu físico, a palavra de Deus fala em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Se te falta o pão físico, o Senhor te sustenta no espírito. O Senhor faz alguém te ajudar. O Senhor levanta. O Senhor nunca nos abandona, né? E esse homem decide sair de lá, leva sua esposa, os 2 filhos, e ao chegar na terra, pouco tempo depois, ele morre nessa terra. Ele saiu para salvar a família e ele da fome. Mas a fome dele era muito além do que uma fome física. Era uma fome espiritual, uma fome de Deus, né? E ele morre lá, deixou a esposa, os 2 filhos. E a palavra fala que os 2 filhos também não, em nenhum momento cita que os 2 filhos procuraram o Senhor. Em nenhum momento fala que eles se voltaram a Deus, que eles quiseram voltar para a casa deles, né? Para Israel. Fala que eles se casaram com 2 jovens moabitas. Os moabitas, eles são descendentes de Ló. Ló, que é sobrinho de Abraão, pai da fé. Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra, né, da destruição com a sua família, sua esposa, os irmãos sabem. Tem alguém visitando a igreja hoje que não é crente, não conhece? Esqueci de perguntar no começo. Então os irmãos devem conhecer um pouco da história, né? A esposa dele vira uma estátua de sal porque olha para trás, né? O Senhor ordena que não olhe. Então sobra Ló e as filhas. E quando as filhas veem que não podem manter a descendência, isso estava muito enraizado no povo, né, hebreu. Elas fazem o pai se embebedar e engravidam do próprio pai. Isso é um incesto, né? Uma coisa terrível na história, né? Quando ela engravida de Ló, a filha mais velha, então dá a origem a esse povo pagão moabita. E lá em Moabe, então eles conhecem os filhos de Elimeleque, já falecido, e Noemi conhecem então Orfa e Ruth. E permanecem ali por 10 anos, até que também a tragédia volta a essa casa e leva também os outros 2 homens, e ficam só as mulheres. Noemi, viúva, com Orfa e Ruth. E aqui a história vai descrever a escolha, né? Falei que eu ia pregar sobre escolha, né? O que as escolhas fazem na nossa vida, né? As nossas escolhas, elas lançam sementes na nossa vida, né? Noemi então pega as 2 e fala aqui no 7 que elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, irmãos, a sogra, a palavra fala que elas já estavam no caminho já. Noemi olha para elas e fala: ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Noemi, ela era uma mulher nascida, né, e criada em Israel, né? Ela conhecia o Senhor. Viveu durante 10 e poucos anos ali em Moabe, viu muita coisa, perdeu seus filhos e seu marido ali. Acredito que uma dor muito grande, né? Mas ela não consegue enxergar que ela ganhou 2 filhas também, né? Porque aqui ela fala que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Muitas vezes na nossa vida a gente só consegue enxergar a tragédia, né?
É uma tragédia muito grande perder. Naquela época ainda a mulher não trabalhava fora, a mãe servia em casa, né? Se fazia alguma coisa artesanal em casa, junto com as noras, né? Então ela perdeu o sustento dela, né? Físico, né? Espiritual também, né? Do pai, dos filhos, né? Ali junto. Mas eu creio da seguinte forma: qualquer tragédia que venha sobre nós, se nós estamos com o Senhor, Ele nos faz enxergar o que tem de bom ali, né? Ele nos faz enxergar. Eu perdi meus filhos, agir com a razão, né? Dentro de uma dor é difícil, mas Deus é um Deus do impossível, né? Ele faz todas as coisas acontecerem, né? Muitas vezes a gente vê mães que perderam filhos. Você fala, nossa, como estão fortes, continuam servindo ao Senhor. Poderiam estar prostradas em casa e abandonando ao Senhor e amaldiçoando a Deus porque perdeu os filhos. E não, as mães estão firmes. Muitas perderam seus esposos nessa tragédia que nós estamos vivendo, esse vírus. Mas continuam com o Senhor. O que faz essas pessoas continuarem vivendo desse jeito, irmãos? O ser humano não tem essa capacidade, irmãos. Nós somos fracos, falhos. Para nós, qualquer coisa, um furinho no dedo, a gente já está morrendo. Uma dor de perder alguém que a gente ama, assim, não tem como, né? Então, é o Senhor na vida da pessoa. Se o Senhor não está com você, você só vai enxergar realmente o que há de ruim. O que aconteceu de ruim, uma tragédia veio sobre mim, minha vida acabou. Acabou a minha vida. Então aqui ela fala, ó, que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança, já no 9. Tem que falar para o Davizinho, né? No lar de um novo marido. A Noemi falando para as noras, despedindo ela no meio do caminho. Estamos indo para lá, mas não. Essa tristeza aqui eu vou viver sozinha. Elas não merecem essa tristeza. Elas não merecem essa dor, essa miséria que eu vou passar. Elas foram boas comigo. A palavra diz que elas eram boas mulheres, né? Com certeza boas esposas, é o que ela diz aqui. Mas eu vou passar sozinha essa dor aqui. Elas não merecem passar por essa dor junto comigo. Então, e ela abençoa elas. Mesmo crente, caído, derrubado, lá no fundo, ele suscita fôlego para abençoar alguém, irmãos. Você pode ter certeza. Eu passo por isso todos os dias. Quantas vezes vem seta na cabeça da gente, na mente da gente, e fala. Mas num respirar que você fala, Senhor, me socorre. Às vezes quando a pastora fala aqui em línguas, porque você não consegue orar na tua língua, você não consegue, às vezes a dor, o temor, o medo, a angústia é tanta, porque somos fracos, né? Que você ora em línguas, você começa a orar em línguas, e aquilo você já está abençoando a pessoa que te maltratou, ou que te fez mal, e começa a orar, e a hora que você vê, aquilo tudo passou. Eu achei muito lindo isso. Mesmo ela despedindo naquela dor, no meio do caminho com elas, ela ainda fala que o Senhor conceda a cada uma de vós paz, segurança no lar de um novo marido. Ela está abençoando elas, mesmo naquela dor terrível que ela estava sentindo, porque ela não queria se despedir delas, mas por amor a elas, ela queria que elas continuassem a vida, se casassem, né? Em seguida abraçou elas e choraram em alta voz. Então você vê que havia sofrimento de todas elas ali nesse momento, né? E elas exclamando no 10, não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Aqui ainda fala o teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque a vez de me acompanhar, porventura, trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Ela ainda continuava pensando nelas, né? O que seria dessas duas moças? Em Israel elas seriam estrangeiras, o povo israelita muito seletivo, como iria tratar elas ali, o que se passaria na vida delas, né? Com uma senhora, ela já era uma senhora, Noemi, e não tinha nenhum futuro, nada para oferecer para elas, né? E ela continua no 12, retornai, minhas filhas, parti, pois eu estou velha demais para tornar-me casar, e mesmo que pudesse,
dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos? Não, ela não poderia mais se casar, não poderia mais ter filhos, né? E dissesse para ela esperar até os filhos crescer, ela fala no 13, né? E aqui ela fala: vós renunciareis à vida conjugal? Vocês vão desistir, tão jovens, de ter uma vida toda pela frente, de se casar, ter filhos para cuidar de uma velha como eu? Viúva, sem posse, sem terra, voltando da onde eu saí há mais de 10 anos, sem nada. Ela não tinha nada para oferecer para elas. Nada, nada. E é isso que ela, nessa dor, ela fala para Orfa e Ruth, né? De algum modo, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Então ela se achava assim, ela achava que o Senhor tinha castigado ela, né? Tinha abandonado ela por toda essa tragédia que aconteceu na vida dela, né? E ela não gostaria que Orfa e Ruth, por serem bondosas com ela todo esse tempo, sofressem isso com ela, né? Elas plantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou a sogra e lhe deu um beijo de despedida, no 14. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então, no 15, Noemi a aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, volta também com ela. Ela não desistia de fazer elas voltarem. Mas quando ela fala aqui, volta, que a cunhada voltou para o seu Deus, o que ela não sabia é que Deus já tinha aceitado o Deus dela, né? Ruth já tinha aceitado o Deus dela, né? Na convivência, né? Então vem aqui, irmãos, é uma das partes mais lindas da Bíblia. Porque, irmãos, quando você lê essa declaração de Ruth, fala de um amor de uma nora com uma sogra, né? Hoje, na nossa cultura, a sogra tem tanta má fama, né? E é um amor assim verdadeiro, um amor de cuidado, de zelo que Ruth tem. E ela diz em 16: ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que não te abandoneis e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Amém? Glória a Deus. Que declaração mais linda. Eu já vi alguns casamentos essa parte que fala: pois onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei, né? Muitas vezes falam em casamentos de um homem para uma mulher, mas não de uma nora para uma sogra, né? Noemi semeou esse amor na vida de Ruth, porque ela tinha o Senhor ali com ela, mesmo na dor, mesmo fora, mesmo longe, ela conseguiu semear isso ainda, né? Ruth conseguiu ver o Senhor na vida dela. Então quando nós escolhemos ao Senhor, por qualquer situação que a gente passe, eu creio que o Senhor fala, né, que junto às águas se brota, né, sai um brotinho ali e você volta à vida, né? Porque Ele é um rio de águas correntes que nunca cessa, né? Ele sempre traz o novo para a nossa vida. E Noemi, tão ali abalada, tão assim desacreditada da vida, recebe de volta essa sementinha que ela plantou na vida da Ruth durante esses 10 anos que ela foi nora ali na terra moabita, né? Fora de sua casa. Ruth escolhe então seguir com ela e faz aqui uma declaração de amor, né? De fidelidade, né? Para ela, e de coragem, porque ela deixa a terra dela, moabita, que era os deuses dela, para seguir com a sogra e viver uma nova vida sem esperança nenhuma, né? A sogra fala: eu não tenho nada. Quer amor maior que esse? Porque hoje o amor que nós vemos aí é um amor, você me dá e eu gosto de você, né? O que você tem para me oferecer, né? E ela não tinha nada para oferecer, mas ela tinha o Senhor.
é o mais precioso de todos na nossa vida, é a presença do Senhor. Ela não queria se separar dela, porque por mais amargurada que ela tivesse, por maior tempo que ela tivesse ficado longe do Senhor, ela tinha a essência de Deus dentro dela ainda, Noemi, né? A essência não foi perdida. Quando ela falava, ela abençoava. Ainda assim abençoava. Por mais que ela achasse que o Senhor tinha pesado a mão sobre ela, ela era uma mulher muito abençoada, porque ela conseguia transmitir tudo isso para Ruth, né? E Ruth então segue com ela. Elas vão para a terra de Israel. Terminando aqui no 18, fala: então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, por isso não se opôs mais a ela. Partiram no 19. Partiram, pois, as duas chegaram a Belém, terra do pão, né? Casa do pão, que fala, né? Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali um certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será esta Noemi? Porque saiu de lá há muitos anos, né? Mas ela, Noemi, lhes pediu, né? Não me chameis mais Noemi, agradável, que é o significado do nome dela. É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga. Irmãos, quantas vezes o Senhor abençoa, o Senhor traz paz, e a gente volta, nós mesmos, contra nós mesmos, mulheres, declarar palavras que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram do que o Senhor quer para nós, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Muito cuidado com o que nós vivemos, nós mulheres, porque em algum momento de dor, nós podemos profanar palavras contra a nossa vida, e a palavra de Deus diz que a palavra tem poder, amém? A palavra de Deus diz que o que nós proferimos, né, com a nossa boca tem poder. E aqui ela mesma muda o nome dela para amarga, né? Porque ela continua aqui: portanto, Deus, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Eu parti dessas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Aqui ela relata, né, os filhos e o marido, né, que foram com ela, e ela volta sem eles, né? Porque não havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou favorável à minha pessoa. Deus me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém, casa do pão, no início da temporada da ceifa da cevada. Irmão, ceifa quer dizer colheita, né? Então o Senhor levou elas de volta na época da colheita. O que elas iriam colher ali? O que elas pensavam que iam colher ali? Segundo Noemi, nada. Elas iam viver uma vida de miséria. Ela já velha. Ruth, sendo estrangeira, falou para ela: o que você tem de bom naquela terra? O que você pode querer lá? Porque estrangeira, eles não vão te aceitar. Vai ser uma situação muito difícil. Na cabeça delas, as duas iriam morrer ali, sozinhas, solitárias. Mas o Senhor tem a temporada da ceifa da cevada, né? A temporada da colheita, né? E na temporada da colheita, o Senhor tem bons frutos para os teus filhos. Bons frutos. Se os filhos são fiéis, tem bons frutos. Mas se eles estão sendo infiéis e se arrependem, o Senhor ainda tem misericórdia. A graça dele nos alcança todo o tempo, como foi cantado hoje aqui pela Sandrinha, né? Mesmo sem merecer, né, a sua graça se derrama sobre mim, né? Mesmo Noemi, a todo tempo, algumas coisas que ela diz não condiz com o que ela ensinou a Ruth sobre Deus. Não condiz com que Ruth fosse amar esse Deus, buscar esse Deus, deixar a terra dela, os deuses pagãos dela, para poder seguir essa sogra, né? Até lá em Israel. Mas ela queria o Deus que estava em Noemi. Ruth queria buscar esse Deus. E ela era uma moça. A palavra Ruth quer dizer amiga, né? Aqui nós podemos ver muito assim, o caráter dela, né? Como amiga, como fiel, corajosa, como amorosa, né? E
com uma mulher de fé. Mesmo não tendo crescido na cultura, ela ainda diz aqui: eu vou com a senhora e lá eu vou cuidar da senhora, e se a senhora tiver que morrer, eu vou morrer junto com a senhora, né? Mas eu não vou te abandonar nunca. Ela honrou a sogra, né? E ela tinha parentes em Moabe, ela tinha a mãe, tinha a casa dela, né? Dos pais em Moabe. Mas ela decidiu, ela escolheu honrar a sogra dela. E chegou lá então, nessa época da colheita. E na época da colheita de Deus, é maravilhoso, né? A gente semeia, 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 semeia. Às vezes a gente semeia sem perceber. Quando a gente vê, a gente está colhendo, né? Está colhendo, né? E elas chegaram no tempo da colheita, irmãos. Desenganadas, desacreditadas. Pelo menos Noemi. Ruth não fala, ela fala: eu vou te seguir. Nisso tudo que você está falando aí, que você não tem nada, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu vou te seguir. O poder de Deus é tão grande nos filhos dele, que as pessoas querem saber de onde vem, né? De onde vem essa força, que você é prostrado, que você é jogado, de repente você se levanta, né? Porque do ser humano não é isso, né? Nós somos frágeis, nós somos muito frágeis, mas o Senhor é quem nos levanta, né? Ele que nos coloca de pé, Ele que endireita os nossos caminhos, Ele que dá um empurrão e fala: vai que eu estou com você, né? Ele que faz a gente continuar o caminho, por mais difícil que seja, como uma perda, né? Ele nunca deixa a gente ficar prostrado, né? Por algum tempo a gente até pode ficar, mas o Senhor nos levanta. E nessa colheita lá em Ruth 4:13, o que mais preocupava a sogra era Ruth, né? Como ela iria sobreviver naquela terra estrangeira, né? Sendo estrangeira, como iria encontrar um marido, como iria prosseguir sua vida, porque a palavra fala que ela era muito jovem ainda, né? Mas como fala lá no versículo 1:22, no final, eu enfatizo aqui, que elas chegaram na casa do pão em Belém, no início da ceifa da cevada, no início da colheita. E tudo isso que a Ruth semeou na vida da Noemi, essa honra, essa fidelidade, esse amor, essa coragem de estar com ela, né? Ela colheu aqui. Ruth 4:13. Boaz se casa com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se esposa. Boaz a amou. Tiveram relações, o Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. Noemi não poderia mais ter filho mesmo, como ela disse, né? Mas o Senhor usa caminhos para nos abençoar, irmãos, que a gente nem imagina. Ela não fala ali: eu não posso mais ter filho, sou velha, ninguém vai querer se casar comigo, como vou dar filhos para vocês? Se tivesse, vocês iriam esperar esses filhos crescer para poder ter marido, sustento. O marido era a provisão, era o sustento das mulheres daquela época. Não é como nós hoje em dia, que a mulher, muitas se sustentam, né? Ah, eu vou largar mesmo porque eu me sustento sozinha. Hoje em dia é assim. Ali a família ainda era tudo, né? Então Noemi, pensando nisso, no interior, naquele interior, como o pastor pregou esses dias, que eu achei muito bonito, que ele e a pastora viam um casal e olhava aquele casal com as filhas, os filhos, né? Tocando, ministrando, adorando ao Senhor, e achavam tão lindo aquilo, né? Mas parece que nunca oraram assim, firmemente sobre isso. Mas no íntimo, o Senhor conhece o íntimo. E quando o pastor vê as meninas aqui, se emociona, e o Senhor faz ele lembrar. Lembra quando vocês viam? Olha lá, eu via também com vocês. E eu realizo o desejo do seu coração. Amém? O que o Senhor vê com os olhos humanos, o que nós vemos com os olhos humanos, perdão, o Senhor vê com os olhos de poder. Ele tem poder para todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus.
Nós que somos descrentes muitas vezes, nós limitamos o Senhor muitas vezes. Noemi limitou, eu vou voltar, não tenho nada para te oferecer. Mas ela tinha um parente, irmãos, riquíssimo, que tinha a plantação. E ela foi bem aonde, se vocês lerem, eu creio que estão todos crentes aqui, já leram o livro de Ruth, amém? Então ela foi bem lá colher, na época da colheita. Ela colheu só o trigo, só a cevada lá? Ela colheu um casamento, irmãos. Ela colheu filhos, ela colheu toda a provisão que ela precisava para ela e para a sogra, porque a palavra fala que ainda as mulheres, lá no 14, nós lemos 4:13, né? Agora o 4:14, as mulheres comentaram com Noemi. As mulheres lá de Israel chegaram para ela e comentaram: bendito seja Deus, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. E foi muito, nós vamos ver. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e te consolará na velhice, porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Amém? É o que eu falei lá no começo. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos. A palavra não fala sobre isso. Eu não fui pesquisar sobre isso, o porquê da morte deles, né? Depois o pastor pode até dar um adendo aqui. Mas ela tinha as noras ainda. É essa visão que o Senhor quer de nós. Se você perdeu algo, se te tiraram algo, o que você tem? Abrace o que você tem, ame o que você tem, cuide do que você tem aqui. Não abandone o que você tem. Ela queria abandonar, irmãos. Imagina ela sozinha lá. Boaz não ia se casar com ela, provavelmente, por mais bom que ele era. Não era da cultura, ela já era uma senhora, não poderia gerar filhos. Mas casando-se com Ruth, casou-se com ela também, porque cuidou dela. Ainda no 4:16, Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se ele fora mãe. E ela foi mãe novamente. Ela disse que não poderia ser mãe. Quem diz o que nós podemos ou não podemos ser, fazer, é o Senhor. Não é nós. Nós não podemos dizer se a gente pode ou não pode. A palavra vem dele. O que nós devemos fazer é orar, crer, ter fé no impossível, no invisível, né? A fé é você não estar vendo, mas você crê que vai acontecer, e clamar ao Senhor. Porque se for para o nosso bem, Ele fará, amém? Porque se não for, Ele também não vai fazer, irmãos. Não adianta. No 17, assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. Ainda todos ficam admirados de ver como o Senhor é bom. Eles deixaram a terra, eles foram embora, 10 anos viveram numa terra pagã. Tudo que viram lá, tudo que foi introduzido nessa família, porque acaba sendo introduzido quando a gente se mistura com outros povos. Mas a Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado de Obed. Esse foi o pai de Isá, Jessé, que por sua vez se tornou o pai de Davi. Amém? Glória a Deus. O nome dela está aqui, num livro da Bíblia, da Sagrada Escritura. Ruth, mulher amiga, amável, honrosa, que não pensou nela. Ela só pensou na sogra. Como que ia caminhar de Moabe até lá, Israel, sozinha. Dias, poderia morrer no caminho, iria morrer lá de fome. Ela foi, se prontificou a respigar, irmãs, na plantação. A cultura deles era essa, né? Fazia-se a colheita e o que sobejava sobre os trilhos, deixava-se para os pobres pegar, deixava-se para as viúvas, as que estavam sem alimento pegar. E ela foi, cuidou da sogra, respigou. E na respigada, o Senhor encheu o celeiro dela, amém? Encheu. No pouquinho, no pegar ali, o Senhor encheu o celeiro dela. Porque ela fez com amor, dedicação, sem esperar nada em troca. Ela não esperava nada em troca, Ruth. É muito lindo esse livro de Ruth, muito maravilhoso. Aqui termina em Davi, creio eu. E fala da genealogia, mas o nosso Senhor Salvador, né,
O amor das nossas vidas veio dessa linhagem, amém? Veio da linhagem, veio da coragem de Ruth, dessa fidelidade dela, desse amor com a sogra. Não era sangue, mas era a mãe de coração dela, né? A mãe que conquistou, a mãe que Deus deu para ela, e foi a filha que Deus deu, que aqui as mulheres até falam, né? Ela é, porquanto a tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos, homens. Filho homem era muito importante naquela época, né? Tanto que muito aqui se conta os filhos homens, não se fala das mulheres, né? Porque eram os provedores, né? Os que iam dar continuidade, né? A linhagem, o sobrenome. Tanto que Boaz se casou, se vocês lerem, e ele perpetuou o nome, né? De Milon, né? Malom, né? Era muito importante isso para eles, né? A descendência. Então, irmãos, essa é a palavra, pequena palavra que eu trouxe para vocês. Espero que o Senhor tenha falado com vocês como falou comigo. Que nós devemos amar, que nós devemos honrar, né? Os de dentro de casa, os de fora de casa, os que nós pudermos, que nós devemos agir com compaixão, sem esperar nada em troca, porque a semente que nós lançamos, ela vai voltar, amém? Seja num casamento, seja na saúde, seja na presença do Senhor cada vez mais na sua vida, porque você faz e o Senhor te enche, né? Amém? E é isso que eu tinha para dizer. Não sei se tem pedidos de oração. É com a pastora, né? Não? Pode continuar. A gente se despede então deles lá. Ou passa para a pastora? Posso fazer então? Então nós vamos orar então nesse sentido. A pastora disse que eu posso fazer uma oração. Pode se colocar de pé. Nós vamos orar nesse sentido mesmo para as mulheres, né, pastor? Para que nós venhamos ter um coração aberto, né? A nossa mente, os nossos olhos sejam abertos para ajudar as Noemis que estão por aí, amém? Para que nós sejamos Ruth, né? Cheia de amor, para dar para as pessoas, sem pensar em nada em troca, né? Só por amor mesmo, por ajudar, né? O verdadeiro amor é isso, né? Ele não pensa em nada em troca, ele só ama, né? Esse é o amor do Senhor por nós, né? Que é maravilhoso, amém? Então coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou primeiro no meu coração, me exortou, Senhor, sobre isso. E eu pude trazer a tua palavra, a tua igreja, Senhor, que está aqui hoje. Muitos estão em seus lares. Abençoa, Senhor, essas mulheres e homens, Senhor, que eles se levantem com esse espírito de Ruth, esse espírito de abençoar, esse espírito de ajudar, esse espírito de zelo, de cuidado, Senhor, pelas pessoas. Esse amor tão grande que fez com que Ruth desejasse estar na tua casa, estar no teu povo, viver a tua história, viver o que ela tinha o que o Senhor tinha para ela, mesmo sem saber o que acompanhar, o que iria esperar ela naquela terra estrangeira. Nós muitos somos estrangeiros também, Senhor, estamos longe de casa. Senhor, nos ajuda, nos capacita, Pai. Abra os nossos olhos, Deus, tenha misericórdia de nós que estamos parados, Senhor, acomodados, Senhor. Nos levanta como teu povo, Senhor, para que possamos ajudar, Senhor, essas mulheres, esses homens que tanto necessitam, Senhor, enxergar que o Senhor é bom, que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, que nós temos que estar perto de Ti, Senhor, porque não há outro lugar que possamos estar se não for perto de Ti, Senhor. O mundo lá fora, Moabe lá fora, traz, Senhor, morte, Deus, traz morte, Senhor. Oh, que la suia la suia la baianda. Nós renunciamos a Moabe, Senhor, como teu povo. Nós queremos estar em Belém, que é a casa do pão, Senhor, que nos sustenta, Senhor. Esse pão que nos enche, nos farta. Nunca deixa a gente ter fome, Senhor, de Ti. Nós queremos estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, nesses tempos.
São tempos difíceis, meu Deus, mas para nós, o teu povo, nós estamos sempre, Senhor, te glorificando, te exaltando, porque nós somos o teu povo, porque para nós a tua presença é maior do que tudo, meu Deus. A tua presença é maior do que tudo, Senhor. Mesmo que nós temos que respigar, muitas vezes, Senhor, nós vamos respigar glorificando ao teu nome, Senhor, porque nós sabemos que a colheita grande virá, o celeiro será cheio, Deus. Eu creio que o celeiro sempre será cheio, Deus. O Senhor sempre nos enche, Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado por conhecer os desejos íntimos do nosso coração. E mesmo sem nós esperarmos, o Senhor realiza, Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito por nós, por podermos estar aqui hoje com saúde, te adorando, Senhor. E o que nós esperamos é a tua vinda. É isso que nós almejamos e esperamos, Senhor. Todos os dias, quando eu oro, falo, Senhor, hoje eu vou viver, Senhor, mas eu ainda aguardo a tua vinda. Que ela suia, lá suia. Eu vou viver os meus sonhos, eu vou viver o meu dia. Que a suia lá anda lá e ela suia, mas eu aguardo a tua vinda. Se ela, que será melhor do que tudo, Senhor, que nós já vimos ou podemos viver. Que a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor preparou para aqueles que te amam, que querem estar junto de ti. Muitas vezes o sofrimento nos faz esquecer. Fica assim, lá, suia, fica lá e anda lá, suia. Obrigado porque o teu Espírito nos levanta e nos faz recordar, Senhor, que o Senhor é por nós em todo o tempo, na alegria e na adversidade, Senhor. Na tristeza, o Senhor é conosco e nos levanta, nos coloca de pé e nos faz caminhar, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Jesus. Abençoa essas mulheres, mães, Senhor. Levanta, Senhor, as que estiverem caídas, oprimidas, as jovens, Senhor, muitas com transtorno de ansiedade, depressão, esse espírito maligno, Senhor, que tem sobre as famílias, não só meninas, meninos também, Deus. Em nome de Jesus, que eles venham te procurar, Senhor. Que eles venham abrir o coração, Senhor. Porque em ti, Senhor, só há paz, tranquilidade, amor e gozo, Deus. Não há tristeza na presença do Senhor. Ela não consegue ficar na presença do Senhor, porque o Deus é o Deus de alegria, amém? É o Deus do vinho novo, que traz alegria todos os dias. Aleluias. Amém, irmãos. Obrigado. Amém? Pode ficar aqui, Claudinha. Que bênção, viu? Palavra poderosa. Irmãos, quando o Senhor... Vou falar rapidinho, que eu tenho para falar. Amém? Quando o Senhor colocou no meu coração do culto das mulheres ser esse nome, Mulheres que Inspiram, não quer dizer só nós que estamos aqui com o microfone, mas é profético. Isso é profético porque o Senhor nos chama para inspirar a nossa casa. Amém? E a Claudinha, ela me inspira muito também. Porque quando a Claudinha ela fala da mãe dela, quando ela fala dos parentes dela, é inspirador o jeito que ela cuida da família dela. Amém? E eu quero que você estenda a sua mão aqui para nós abençoarmos no nome de Jesus ainda mais a Claudinha. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja abençoando poderosamente a Cláudia, Pai. Pai, abençoando poderosamente o seu esposo, suas filhas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja dirigindo, Pai, porque não há melhor direção do que a direção do Teu Espírito, que é a direção do Teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida dela e a casa dela. Nós ganhamos, Pai, de presente essa família, Pai, aqui na nossa igreja. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? E só quero ler
rapidinho. E nós já vamos encerrar. Lá o pessoal de casa, amém? Provérbios, nem precisa abrir aí. Provérbios 4, no versículo 20, diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amém? O Senhor Jesus disse assim, que nem só de pão o homem viverá, nem só de macarrão, nem só de arroz, nem só de feijão o homem viverá. Se eu não tomo o meu café da manhã, o meu cafezinho, um pão, às vezes eu até exagero, né? Como um pão e um pão de queijo que o pastor compra para mim, né? Eu gosto. E lá para as 11 horas, meio-dia, a gente tem que almoçar. É assim com todo mundo. Fica um dia sem comer para ver o que vai acontecer. Fica um dia sem comer a comida natural para ver o que vai acontecer com você. Não dê alimento para sua criança. Não dê arroz, não dê feijão, não dê macarrão, não dê leite. Não dê nada para sua criança para ver o que vai acontecer. Morre. Se você não se alimentar de comida natural, você vai morrer de fome. E o Senhor Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, nem só de comida natural. Irmão, se você ficar um dia sequer sem prestar atenção nessa palavra, que nem está dizendo aqui, ó, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção. Se você ficar um dia sem prestar atenção nessa palavra, você morre espiritualmente. É por isso que muitos casamentos de cristãos estão morrendo, não tem vida. Olha, continuando o versículo: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. O Espírito Santo diz: nunca as perca de vista. Essa palavra aqui, guarde-a no fundo do seu coração, armazene essa palavra no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Você quer vida? Quer saúde? Encontre essa palavra aqui todos os dias. Preste atenção nessa palavra. E o versículo 23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, queridos, porque dele depende o rumo que a sua vida toma. O rumo que a tua vida toma é o que está dentro do seu coração. Então, se você não armazenar no seu coração a palavra, é perigoso fazer escolhas ruins. Né, Claudinha pregou aqui sobre a escolha da Ruth. Ela escolheu obedecer, escolheu ficar com a sogra dela, e tudo que a sogra dela falava, ela fazia. Instruía ela a ir para a colheita de Boaz, ela foi. Instruiu ela a deitar aos pés de Boaz, que não é nada, é uma cultura deles, não é nada indecente não, tá? Então a Noemi representa o Espírito Santo, e a Ruth representa a igreja. Amém? Então preste atenção nessa palavra. Não perca de vista essa palavra todos os dias da sua vida. Se alimente dela. Amém? Vou terminar já. Pastor, você vai orar com o pessoal da igreja, lá de casa? Amém? Posso encerrar? Então, amém. Quero abençoar o pessoal de casa com essa... Estenda assim a mão, igreja, ó. Com essa bênção aqui, ó, de números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus te abençoe, querido e querida irmã. Deus abençoe. Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja o nome do nosso Jesus. Boa noite, igreja. Pode se assentar. Deus abençoe os irmãos de casa. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Nós já vamos para casa. Quarta-feira nós tivemos aqui, muito legal, o culto. Eu não sei se todos estiveram aqui, mas foi muito